Vamos lá. Eu gosto muito de pensar nos textos proféticos, e especialmente o profeta Isaías, como, vamos dizer assim, as narrativas pré-natalinas, porque anunciam a vinda do Messias, o nascimento, portanto, de Jesus, né? E talvez eles não tivessem nem consciência de como seria a vinda desse Messias, não é? Mas eles já anunciam a vinda do Messias Jesus Cristo. Eu quero convidar você então a hoje à noite pensarmos sobre o seguinte tema, baseado no texto de Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Porque o mundo precisa do Natal. Hoje pela manhã, a gente falou sobre o tema, e houve até uma tentativa de espólio, né? Spoiler, dizendo o que era. Obrigado. E hoje à noite a gente vai tentar ver a resposta. Não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. Vocês não veem um ponto de interrogação, vocês veem aí nada, não está pontuado. Porque na verdade é uma afirmação. Porque o mundo precisa do Natal. Na verdade aqui já a resposta, tá bom? E eu quero então convidar vocês a lermos esse texto e acompanharmos esse texto de Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7. Tá bom? Vamos lá? Diz assim o texto do profeta: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo, vamos juntos agora? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isto. Amém? Muito bem. O mundo precisa do Natal? Agora é interrogação. Sim ou não? Precisa? Sim? Quem concorda que sim, levanta a mão. Precisa? Não? Sim. Por quê? Por que a gente está respondendo sim? Está completa a resposta, muito bem. O pessoal da internet não deu para ouvir, mas foi dito que o Natal celebra o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Acontece que a resposta a essa pergunta depende
depende de quem responde. Por exemplo, se você perguntar a um comerciante, o que ele vai dizer? O mundo precisa do Natal? Sim! Por quê? Porque eu vou vender muito nesse Natal, juntei muita coisa para vender, enchi os meus estoques, então eu vou vender muito. Não é verdade? Depende muito de quem responde. Se você perguntar a eu não vou identificar de uma religião específica, mas vamos dizer o seguinte: você pergunta para um cidadão de um país distante, estrangeiro, lá no Oriente, por exemplo, de uma outra religião não cristã, talvez nunca tenha ouvido falar de Jesus. Sim, é possível. Se você pergunta para ele, o mundo precisa do Natal, talvez ele diga para você, o que é isso? O que é Natal? Aí você diz isso, é o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a gente celebra o nascimento. Ele vai dizer, não conheço Jesus. Então depende muito a resposta a esta pergunta, a quem você está perguntando. E se perguntarmos a Isaías, profeta, que viveu e ministrou no reino de Judá, no reino de Israel de modo geral, mas especialmente o reino de Judá, ele ministrou no século 8º antes de Jesus Cristo. Isaías contemplou, gente, um momento tremendo na história do povo de Deus, que é exatamente a chegada da Babilônia, do Império Babilônico, 586 antes de Jesus Cristo. Ele contemplou a destruição que aquela invasão deixou, não é? É Isaías que no capítulo 40 do seu livro escreve sobre e para os exilados na Babilônia. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Por que consolar? Porque eles estavam vivendo um momento difícil. Então, embora aqui nós tenhamos no capítulo 9, né? E os estudiosos dizem que a gente pode dividir o livro de Isaías em 3 partes. A primeira parte seria o primeiro Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 39. A segunda parte seria do capítulo 40 até o capítulo 62. E depois 63 até o final. Ok? Então nós estamos aqui no capítulo 9, portanto naquilo que é chamado o primeiro Isaías. O segundo Isaías, nós temos já a proclamação do livramento que viria. Mas nesse momento, capítulo 9, nós temos ainda a ameaça da invasão babilônica. Qual é a resposta que Isaías nos daria à nossa pergunta? O mundo precisa do Natal? Por quê? Ele nos responderia, talvez, a partir desse versículo, capítulo 9, 3 respostas para ele. A primeira delas, porque o mundo jaz em trevas. Essa seria a primeira resposta de Isaías. Tem tudo a ver com aquele momento que eles estavam vivendo? Sim. Tem nada a ver com o nosso mundo presente? Provavelmente não. Ou provavelmente sim, tem tudo a ver com o nosso tempo presente. Observem o que Isaías vai dizer, portanto, sobre esta realidade. Ele diz assim, aí no verso 1: mas para a terra que estava aflita,
não continuará a obscuridade. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Então, quais são as situações que nós temos aqui que caracterizam para o profeta Isaías uma situação de trevas? Ele menciona aflição, e a gente sabe então que havia ameaça de um império exterior. Segundo aspecto, ele fala de obscuridade. É muito interessante esta expressão, porque se assemelha muito a obscurantismo. E o que é o obscurantismo? É o estado de um espírito refratário à razão e ao progresso. É um estado de completa ignorância. Isso estava acontecendo naquela época. Olha só, Isaías não está falando para fora do povo de Deus. Está falando para dentro, para a comunidade do povo de Deus. E o que ele está dizendo é que o povo de Deus estava vivendo em trevas, em obscuridade. Será que a gente pode perceber sinais de escuridão mesmo entre, por exemplo, na igreja do Senhor? Com certeza. A gente em muitos momentos vê esse tipo de ignorância, não é? Eu me lembro que no ano passado, ou ano retrasado, não me lembro agora exatamente, ou 2 anos, 3 anos atrás, eu me lembro de um grupo de evangélicos, né, que fez um círculo e começou a rezar, e não eram só evangélicos, rezar e orar para aqueles pneus, e acendiam celulares para o alto, pedindo ajuda para o Brasil, não é? Dizendo que os ETs viriam para socorrer o Brasil. Vejam, é obscuridade, né? Devido à situação vivida, do desespero de muitos, esta obscuridade, trevas, ausência de luz, é como Isaías vai caracterizando. Outra coisa, tristeza. Este povo está marcado por tristeza naquele momento, século 8º antes de Cristo. Tanto é que ele vai falar sobre alegria. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Não é? É um povo que estava vivendo, portanto, com tristeza, com ausência de alegria. Havia uma opressão também por conta desta ameaça externa. Não é? Eles chegam a mencionar como nos tempos de Midian, ou dos midianitas, que eram inimigos ferrenhos do povo de Deus, dos hebreus, dos israelitas. Então tudo isso marca aquele mundo como um mundo que jazia em trevas. Porque o mundo precisa do Natal? Porque o Natal veio exatamente combater as trevas. Não é à toa que ele vai dizer: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Não é à toa que quando Jesus nasceu, o anúncio vem exatamente pela proclamação da luz. Não é à toa que Jesus no seu ministério vai se identificar como a luz do mundo. Por quê? Para dissipar as trevas, para dominar as trevas, para espantar as trevas do nosso mundo. Tirar a tristeza, essas coisas todas, tristeza, opressão. Não é? Agora é muito importante que a gente veja que o profeta está falando tanto de inimigos externos, Babilônia, por exemplo, Império Babilônico, como ele está falando especialmente de inimigos internos. Jesus veio nos libertar tanto de inimigos internos como externos.
Eu gosto muito de uma interpretação sobre a oração do Pai Nosso, quando diz: e não nos deixes cair, mas livra-nos do mal. Jesus está falando de dois aspectos nesta oração aqui. A primeira parte diz: não nos deixe cair em tentação. A tentação vem para nos atingir internamente. E alguém já traduziu isso dizendo o seguinte: seria uma oração assim: livra-nos, ou livra-nos de nós mesmos. Seria esse o sentido, tá? Quando ele diz: não nos deixes cair em tentação, livra-nos de nós mesmos. E depois a segunda parte, que é o inimigo externo, mas livra-nos do mal externo. Então é muito importante essa percepção. Jesus veio, nasceu e viveu, e claro, também morreu, mas ressuscitou para nos livrar dos inimigos internos e dos inimigos externos. Ele veio trazer luz para as nossas vidas. Amém? Amém mesmo? Por isso cantamos: brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre. Não é? Cantamos isto: brilha Jesus. Segundo aspecto, por que o mundo precisa do Natal? Porque o mundo não pode se salvar. A autossalvação tem sido uma marca da realidade do mundo. Ele vai falar no versículo 6, um versículo que nós todos conhecemos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 4 coisas que o mundo precisa, que também caracterizam aquele mundo em trevas. Ok? O mundo não pode se salvar a si mesmo. Lá no finalzinho, no versículo 7, se você acompanhar ele na sua Bíblia, vai dizer assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É de Deus que vem o livramento. É de Deus que vem a salvação. É de Deus que vem a solução. É de Deus que vem a luz. João vai dizer: Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então é muito importante que a gente perceba este aspecto, porque o mundo não pode se salvar. Ele não tem capacidade de autossalvação. Paul Tillich, o teólogo alemão, ele escreveu, ele viveu muitos anos nos Estados Unidos. Paul Tillich escreveu a sua teologia sistemática. E nessa teologia sistemática, seu livro, né, de teologia sistemática, ele fala algo muito interessante. Ele diz: a história das religiões é a história das tentativas humanas de autossalvação e a consequente frustração. O mundo não pode salvar a si mesmo. Ele precisa de um salvamento externo. Ele precisa de uma forte mão, como cantamos, não é? Quando Deus enviou Moisés lá ao Egito, o próprio Deus avisou Moisés: olha, Moisés, Faraó não vos deixará sair, a não ser por uma forte mão. De quem é a forte mão? O próprio Deus. Não era de Moisés, gente. Moisés era frágil, fraco. Tinha apenas aquela vara na mão, né, que o ajudava a caminhar. Só isso. Então a forte mão era de Deus, não era de Moisés. Não era do líder, era do Senhor do líder. E isso é importante para que percebamos, porque
toda a história humana é esta tentativa de autossalvação, não só das religiões, mas a história humana é esta tentativa de autossalvação, que Isaías conclui não pode salvar-se. O mundo precisa de conselho, de orientação para o caminho. Por isso o menino que vai nascer, ele será maravilhoso conselheiro. O mundo precisa de força, como mencionamos aqui o caso da libertação do Egito, não? Por isso é que o menino que nasceria seria Deus forte. O mundo precisa da vida eterna, carece da vida eterna. Por isso é que o menino que nasceria seria Pai da eternidade. E o último aspecto nós vamos mencionar também, porque o mundo precisa de paz, e esta é a terceira e última razão, porque o mundo precisa de Natal, ou do Natal. Precisa do Natal porque o mundo não experimenta paz. Há poucos anos que o mundo conseguiu viver em paz plena. Recentemente, uma autoridade religiosa afirmou que o mundo já está vivendo um terceiro conflito em pedaços. O terceiro conflito mundial em pedaços. Em outras palavras, nós já estaríamos vivendo, segundo este líder, nós já estaríamos vivendo a terceira guerra mundial, só que em pedaços, parcelados. Em vários lugares do mundo estamos vivendo isso. Há guerras internas, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Síria, e outros países. Há guerras externas terríveis, ou podíamos até considerar também o conflito ali em Israel como um conflito interno, porque afinal de contas está ali dentro do território, praticamente do território de Israel, faixa de Gaza, fica bem no cantinho assim, mas dentro, cercado pelo território de Israel. Não é à toa que em outubro, quando surgiu, do ano passado, quando surgiu aquele atentado terrorista, foi preciso apenas que eles passassem por túneis e saíssem lá no território de Israel, da faixa de Gaza, o Hamas, e assassinasse tanta gente, matasse tanta gente. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo aquilo que o Evangelho chama, na pequena escatologia de Jesus, pequena porque é resumida aí em Mateus capítulo 24, capítulo 25, quando Jesus então fala: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. O mundo está em guerra, o mundo não está em paz. Famílias estão em guerra, não estão em paz. E igrejas estão em guerra, não estão em paz. Sociedades, cidades, há tantos conflitos. O mundo não sabe viver em paz. O mundo precisa do Natal, porque o Natal significou ou significa o nascimento daquele que seria o príncipe da paz. Qual é a ideia do príncipe? Quando a gente pensa no príncipe, a gente pensa numa pessoa, num herói bonito, Está pensando nisso, As meninas, quando estão pensando em procurar um namorado, dizem: estou procurando um príncipe. Não é assim? Não é assim? Estou procurando um príncipe, Eu me lembro de uma jovem crente, menina de igreja, os pais, toda a família, e ela chamava o namorado e o noivo dela, e depois o esposo, de príncipe. Recentemente eu soube que divorciou do príncipe. Não é?
não é essa a ideia do príncipe, não. O príncipe era o líder. É isso. Quando a Bíblia diz, quando o profeta Isaías diz que para este mundo que jazia em trevas, e o nosso mundo que jaz em trevas, nasceria o príncipe da paz, seria aquele através do qual nós podemos experimentar a paz. E a primeira paz de todas estas que nós precisamos, sabe qual é? Qual é a paz principal que a gente precisa? Que é a origem de toda a paz. Não é a paz interior, não. Tem uma paz superior a esta. É a paz com Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Da paz com Deus, segue-se a paz conosco mesmos, né? Com a gente mesmo. E dela decorre a paz também ao nosso redor. Amém? Jesus é o príncipe da paz. O mundo precisa do Natal, porque o mundo precisa de paz. Nós precisamos ser instrumentos da paz do Senhor neste mundo. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos e irmãs, nós precisamos pensar muito. Qual é o papel que eu pessoalmente tenho exercido dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu local de trabalho, nos lugares que me cercam? Qual é o papel que eu tenho exercido como instrumento da paz do Senhor? Eu permito que Deus use a minha vida para a promoção da paz? Ou eu muitas vezes estou sendo usado pelo inimigo para ser instrumento de guerra, de conflito, de confusão, de briga, de desentendimento, de conflito? Tiago pergunta: de onde vêm as vossas guerras, ou as guerras que acontecem entre vocês? Ele disse: é dos desejos, dos desejos conflitantes que há entre vocês. Então a gente precisa aprender a ser instrumento da paz do Senhor. Que nós sejamos em nossos lares, em nossas igrejas, que nós sejamos onde quer que estejamos, instrumentos da paz do Senhor. Eu gosto sempre de perguntar uma coisa para as pessoas: você faz parte, quando me trazem, às vezes, alguma coisa para resolver, buscam algum aconselhamento, né? Estão vivendo algum problema, algum conflito? Eu gosto sempre de perguntar: você é parte da solução ou você é parte do problema? Eu gosto muito de um texto bíblico, que é Atos capítulo 6, que demonstra este fato. Ali tem sido considerado a instituição dos diáconos na igreja cristã. Eu não penso que ali se trate de instituição de diáconos, mas vamos lá. A Bíblia diz que estava havendo conflito, briga dentro da igreja, porque as mulheres dos gregos estavam sendo, as viúvas dos gregos, né? A igreja era formada de gregos e judeus, né? De gentios e judeus, ou de judeus e não judeus. A igreja tinha essa formação, e diz: olha, as mulheres dos gregos estão sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Quer dizer que na igreja cristã primitiva, eles encontravam um jeito de distribuir alimentos para os mais necessitados. E as viúvas dos gregos estavam sendo esquecidas. Estava tendo preferência. Tinha gente furando fila. É isso que estava acontecendo na igreja cristã.
Aí a Bíblia diz que os apóstolos se reuniram e decidiram então, olha, escolhei entre vocês, os apóstolos se reuniram e disseram, escolhe entre vocês 7 pessoas, número 7 é o número da perfeição, escolham 7 pessoas que vão cuidar dessa distribuição dos alimentos. Eles estão dizendo, a diaconia da mesa, o serviço da mesa, é daí que vem a expressão, a ideia de que são diáconos, é porque se usa ali diaconeo, ou diáconos, enfim, da diaconia da mesa, da distribuição dos alimentos. E nós, os apóstolos, nos encarregaremos da diaconia da palavra. É por isso que eu não acho que ali está tratando de instituição de diáconos. Porque se usa a mesma palavra, diaconeo, da palavra. Então não havia diácono da palavra, não é esse o sentido. Portanto, ali era o serviço. Então, observem o que acontece. Eles vão e elegem 7 pessoas. Aí a Bíblia dá o nome dos 7. Sabe qual eram os nomes dos 7? Eram nomes gregos. Todos os 7. O que eles fizeram? Nós vamos escolher 7 pessoas, 7 servos. Aí vem cheio de sabedoria, cheio de fé, etc, etc. Vem as qualificações. Nós vamos escolher 7 pessoas do grupo dos conflitos. Não eram as mulheres dos gregos que estavam sendo esquecidas? Nós vamos tirar esse pessoal do problema e vamos dizer assim, você está vendo problema? Dê a solução, participe da solução, seja parte da solução. Olha que coisa linda. Então a grande pergunta para nós é, você é parte do problema ou você é parte da solução? Nós precisamos, no mundo cheio de guerras e marcado por guerras, nós precisamos ser parte da solução. Precisamos ser como o nosso Senhor Jesus. A Bíblia não diz que que Deus quer que nós sejamos, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus. Então todos nós precisamos ser, não é? Como Jesus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós precisamos viver e andar como Jesus. Por que o mundo precisa do Natal? Porque o mundo precisa de paz. Porque o mundo não pode se salvar a si mesmo. Porque o mundo jaz em trevas. Sejamos nós instrumentos de Deus para salvar o mundo, para abençoar o nosso mundo. Amém?